que são os mitos? Apenas histórias de ninar contadas ao redor de fogueiras há milhares de anos? Ou seriam espelhos antigos que refletem, distorcidos, tudo o que há de mais sombrio e verdadeiro na alma humana? Nossas paixões, nossa fúria, nossa sede por poder e a facilidade com que nos tornamos monstros. Hoje, não vamos apenas contar lendas, vamos desmontá-las. Vamos descer aos lugares onde nem a luz dos deuses alcança, caminhar pelos corredores de uma prisão impossível e testemunhar uma vingança tão brutal que nem os imortais conseguiram ignorar. Esta é uma jornada ao coração da mitologia grega, e eu prometo, você nunca mais vai olhar para heróis e monstros da mesma forma. Bem-vindo ao lado oculto da mitologia. Para entender os castigos, primeiro, precisamos entender o cenário onde eles acontecem. Quando um mortal morria, sua alma era guiada por Hermes até o mundo inferior, o reino sombrio de Hades. Mas não se engane, o submundo grego não era o inferno cristão. Não havia fogo, não havia demônios, havia ordem, havia zonas. A maioria das almas, nem boas nem más, ficava vagando nos campos de Asfódelos, uma planície pálida e sem cor, onde o tempo não passava, nem dor, nem alegria, só esquecimento. Já os justos, os heróis, os iniciados nos mistérios sagrados, esses eram recebidos nos campos elíseos, um paraíso de brisas suaves, céu eterno e luz dourada, a recompensa final. Mas abaixo de tudo isso, mais profundo que o próprio Hades, existia o Tártaro. Não era feito de chamas, mas de escuridão sufocante, um poço de tormento sem fim, cercado por muralhas de bronze e guardado pela noite. Era ali que os deuses trancavam os titãs, e era ali que mandavam os mortais que cruzaram linhas proibidas, não para morrer, mas para serem esquecidos. E falando em pecados, vamos falar sobre arrogância, traição divina e a criação de uma das criaturas mais temidas da mitologia grega. O rei Minos de Creta queria o trono. Para provar que tinha o favor dos deuses, fez um pedido a Poseidon: envia-me um sinal. E Poseidon atendeu. Um touro branco emergiu das ondas, forte, sagrado, magnífico. Mas havia uma condição: o touro deveria ser sacrificado em honra ao deus. Só que Minos hesitou. O animal era belo demais, um presente valioso demais para ser queimado no altar. Então, ele escondeu o verdadeiro touro e sacrificou o outro, comum, achando que Poseidon jamais notaria. Mas os deuses sempre notam. A punição foi sutil e cruel. Poseidon não destruiu Minos, ele corrompeu sua casa. A rainha Pasífae, esposa de Minos, foi amaldiçoada com uma paixão insaciável pelo próprio touro, um desejo sobrenatural, uma obsessão que rompeu qualquer limite de sanidade. Dessa união profana, nasceu um ser que jamais deveria existir: o Minotauro, um corpo de homem, a cabeça de um touro e uma fome por carne humana que nunca cessava. Envergonhado, Minos ordenou ao grande inventor Dédalo que criasse uma prisão. Mas não uma cela, um labirinto, um emaranhado de corredores, curvas e becos sem saída. Um lugar feito não para guardar, mas para perder. E no coração dessa construção impossível, o monstro foi trancado, mas ainda precisava se alimentar. Então, Minos impôs um tributo a Atenas. A cada 9 anos, 7 rapazes e 7 moças seriam enviados a Creta, largados no labirinto, para que fossem caçados. O Minotauro se tornou mais que um monstro, se tornou uma arma, um lembrete de que, na mitologia grega, às vezes a maior punição é a consequência do próprio desejo. No Tártaro, não há gritos. O que há é silêncio, um silêncio tão absoluto que enlouquece. É para lá que vão os que ousaram demais, os que tentaram enganar a própria ordem do universo. Sísifo era rei da cidade de Corinto, astuto, carismático, incontrolavelmente arrogante.
Ele enganou deuses, roubou segredos do Olimpo, e quando chegou a hora de morrer, ele enganou a própria morte. Sim, ele aprisionou Tânato, a personificação da morte, com correntes. Durante dias, ninguém morreu no mundo, nem humanos, nem animais. A ordem do cosmos foi desfeita. Quando os deuses finalmente restauraram o equilíbrio, Sísifo tentou de novo. Fingiu arrependimento, pediu para retornar ao mundo apenas para se despedir da esposa. Mas claro, fugiu. Venceu a morte pela segunda vez. E foi então que os deuses decidiram. Ele não teria um fim. Sua punição: empurrar por toda a eternidade uma rocha gigante montanha acima. Mas quando estivesse prestes a alcançar o topo, a pedra rolaria de volta, e tudo recomeçaria, para sempre. A tortura de Sísifo não era o peso da pedra, era o peso da esperança frustrada. Já Tântalo teve o privilégio de jantar com os deuses, mas a honra o encheu de orgulho, e ele quis testar o Olimpo. Matou o próprio filho e serviu a carne no banquete divino. Um crime tão hediondo que nenhuma punição comum bastaria. No Tártaro, Tântalo foi mergulhado em um lago cristalino até o queixo. Acima dele, uma árvore carregada de frutos perfeitos, mas sempre que tentava beber, a água recuava. Sempre que estendia a mão para comer, os galhos se erguiam. Fome, sede, desejo, tudo ao alcance, mas nunca ao toque. O castigo de Tântalo é a agonia do quase. Um lembrete cruel de que o sofrimento mais eficaz é aquele que parece estar a 1 centímetro do alívio. Alguns castigos vêm dos deuses, mas outros nascem de um coração despedaçado. E às vezes, esse coração é mais perigoso que o próprio Tártaro. Medeia não era uma princesa comum. Ela era filha do rei da Cólquida. E mais que isso, uma feiticeira poderosa, criada entre encantamentos e venenos. Quando Jasão chegou à sua terra em busca do Velocino de ouro, os deuses entrelaçaram seus destinos. Medeia se apaixonou, e por amor, ela abandonou tudo. Traiu seu pai, enganou seu povo, usou magia para matar, envenenar e destruir os obstáculos que separavam Jasão do trono. Para garantir sua fuga, ela cometeu o impensável. Matou o próprio irmão, esquartejou o corpo e jogou os pedaços ao mar, só para atrasar os perseguidores. Tudo por Jasão. Eles fugiram juntos, tiveram filhos, construíram uma nova vida, mas os homens esquecem, e Jasão quis mais. Anos depois, em Corinto, ele a abandona para se casar com a filha do rei Creonte. Um casamento por poder. Medeia, tratada como um fardo, um capítulo antigo da juventude. Mas ela não era esquecível, era uma tempestade contida, e decidiu se vingar não só como mulher, mas como bruxa. Enviou à noiva um presente de casamento, um vestido e uma coroa encantados com magia mortal. Quando a jovem os vestiu, as chamas surgiram do tecido, fundindo-se a carne, queimando pele, ossos e tudo que tocava. O rei tentou salvá-la. Morreu também. Mas a vingança de Medeia ainda não estava completa. Ela não queria apenas matar. Queria aniquilar Jasão. E por isso, matou seus próprios filhos. Não por loucura, mas por cálculo. Para que Jasão não tivesse herdeiros. Para que a dor dele durasse além da própria vida. Quando ele chega, encontra tudo em ruínas. Os filhos mortos, a noiva carbonizada, o trono inalcançável. E Medeia não vai para o Tártaro. Ela sobe aos céus num carro alado, deixando Jasão vivo, condenado a lembrar. Porque às vezes, o castigo mais cruel é não ser punido, é sobreviver. A vingança de Medeia, o labirinto de Minos, os castigos eternos de Sísifo e Tântalo. A mitologia grega não é uma galeria de heróis, é um espelho. Mostra que os maiores monstros não têm chifres, nem caudas, nem presas. Eles vestem coroas, têm nomes, amam, traem. E como nós,
tomam decisões que nem os deuses podem desfazer. Cada história é uma advertência, cada punição um reflexo do erro que a provocou. E esse foi só o começo.